Todos agora para ouvirmos uma página que nossa irmã Marta Helena vai ler para nós e após eu farei a oração inicial, tá certo? Não precisa não. Mas é para... Tem vozeirão, né? Por causa de gravar, né? Tá certo. Obrigada. Desculpa. Então, gente, é uma página pequena que serviu até de um estudo muito bonito que nós fizemos lá na nossa fraternidade também. Então, ela começa assim. Bendito sejas. Bendito sejam os que entram em nossas vidas, porque celular é meio complicado, em nossas vidas, em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas e não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito, nos aceitam inteiros, com todos os erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjos, como flor, como passarinho, que das asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem e ficam sendo ninhos. Então, isso é uma reflexão para o amor incondicional, né? Para o amor que Jesus teve conosco, que nunca sempre nos acolheu, Nossa Senhora, tudo que a gente acredita, a espiritualidade. Então, essa é a nossa página de hoje. Muita paz. Assim, convido a todos para fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo e guia. E dizendo, bendito seja Jesus, bendito seja o teu amor que nos une, que nos permite estarmos aqui nessa manhã tão linda, tão abençoada. Bendito seja a tua mensagem, bendita seja a tua paz que nos envolve, bendito seja a Deus que nos permite o auxílio da espiritualidade amiga desta casa, esta casa de Fabiano de Cristo, que estejamos todos unidos em torno desta mensagem que se fará presente nesse estudo de hoje, na palestra que a nossa irmã Marta fará, para que ela chegue até o nosso coração, até os nossos pensamentos, para que possamos compartilhar com todos os irmãos da nossa caminhada. Se conosco, Jesus, abençoando este trabalho desta manhã, nos envolvendo com amor e bênçãos. Que a Mãe Santíssima, com seu infinito amor, derrame chuvas de bênçãos sobre todos nós que aqui nos reunimos, encarnados e desencarnados, que aqui foram trazidos para também assistir à palestra, se elevando espiritualmente, corrigindo erros e imperfeições. E assim, Jesus, dizemos, graças a Deus, que assim seja. E aí eu vou apresentar essa querida, que é a Marta Helena, do Centro Espírita Discípulo de Jesus, que veio hoje para dar continuidade, né, ao estudo. O capítulo é 19, A Fé Transporta Montanhas. Lembrando, no domingo passado foi o Eduardo, né, também falando muito bem para a gente, foi muito bom também o estudo, e hoje a Marta vai nos falar sobre a parábola da figueira que secou, e eu estou assim, curiosa para ver o que ela vai falar para a gente, tá bom? Seja muito bem-vinda na nossa casa, tá? Fica à vontade. Bom, gente, bom dia. Primeiro a gente leva o nosso pensamento ao seu Maceió, que ele receba todo o nosso carinho, a Nelly e a todos que estão enfermos dessa casa, né? Que o seu Maceió ele tem uma participação muito grande na minha vida
Ele sempre me amou muito como uma filha. E quando eu passei também a trabalhar na Fraternidade Espírita João Batista, eu vim perguntar a ele. Ele falou, vá, minha filha, vá, porque todas as casas são de Jesus. Então, eu sou do discípulo, é a casa-mãe, e também estou lá na fraternidade. Então, assim, muita alegria de estar aqui, gratidão, né, por vocês me chamarem, porque eu sempre falo, quem está aqui em cima não é o privilegiado, é o privilegiado de poder servir, mas é o que mais deve, é o que mais precisa se modificar, porque estuda várias vezes para praticar, e nem sempre a gente consegue fazer tudo, né? Ainda somos imperfeitos. Então, começando o nosso estudo, como a nossa irmã disse, do capítulo 19, a fé transporta montanhas, palavra da figueira que secou. Eu queria falar mais uma coisa, minha irmã, muito interessante. Quando eu fui abrir o estudo, eu anoto muitas coisas, os meus livros são todos marcados, né? E aqui está assim, palestra na Vinha de Luz, em 30/5/2015. A mesma palestra. Quer dizer, né? Não existe coincidência, né? Então, aí quando eu fui ler, eu falei, isso é para mim, total. Vesti a carapuça até o pé. E estou agradecida por isso, porque a gente tem que, né? Tem que alguém ficar puxando nossa orelha. Sim, sim. Então, vamos começar. A parábola da figueira que secou. Desculpa, ainda estou com uma virose, ainda estou um pouco rouca. O item 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E, vendo ao longe uma figueira, para ele encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Que eles falam lá do Egito, da Galileia, lá tem figos, né? Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, e que seus discípulos ouviram. Nós, no dia seguinte, é porque o meu óculos não está nada bom, no dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, mestre, olha como a figueira secou, que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14, 30, 20 a 23. Aí vem o item 9, que são de 8 a 10. Esse é o 8, que eu li muito mal, porque está muito miúdo, aí o óculos não está ajudando muito. Mas o item 9, a gente vai fazer uma dissertação, né? A doutrina, a espírita, como ela veio para nos esclarecer, né? Tem a parábola e vem o esclarecimento dos espíritos. Mas, antes disso, para a gente esclarecer bem, porque todo espírito é estudioso, né? Somos todos estudiosos. A gente procura sempre aprender cada vez mais e nunca sabemos tudo. Então, eu fui pesquisar o que é parábola na visão espírita. Uma parte importante dos ensinamentos de Jesus, que foi constituído por parábolas, que significa comparação, ou ainda colocar uma coisa de lado de outra. No estudo da matemática, a parábola é quando ficam as duas coisas no mesmo patamar, só que lados de opostos. E também, parábola é uma pequena narrativa, que é mais associada a Jesus, né? Que usa de alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e também, agora, assim, a partir de Jesus, também veio para o Ocidente. Mas os indianos, né, os japoneses, os chineses, eles são muito voltados para essas coisas do simbolismo, né? Oriental, e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida, sempre de fundo moral, como nós, né, na doutrina espírita, os evangélicos, os católicos, que têm as historinhas, têm as conversas, que têm sempre um fundo moral. Na escolinha, na evangelização, a gente usa muito isso, né, para as crianças. E o que Jesus quis dizer com a parábola da figueira? Depois eu vou conversar aqui, agora eu vou ler o que o Evangelho diz, né? A figueira que secou é o símbolo de que apenas aparentam
para o bem. Olha a simbologia que Jesus fez com o ser, né, com nós, com a nossa fé, nossa prática, como uma figueira, como uma árvore que seca, porque ela não dá frutos. Mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores, né? Dos oradores, que mais brilho tem do que solidez. Gente, isso foi um soco no estômago. Quase que me nocauteou. Porque a gente tem que fazer introspecção, né? E graças a Deus, eu tenho tido muito isso durante esses anos todos de doutrina, eu tenho aprendido isso. Às vezes, as duras penas, né? Mas assim, que nós somos muito, temos muito valor. Mas aqui não somos melhor que ninguém. Somos todos caminhantes, erramos todos os dias, né? A gente se equivoca, a gente volta atrás, que isso não é vergonha. A gente tem que ter mais fé para continuar. Para pedir desculpa tem que ter muita coragem, tem que ser muito humilde para pedir desculpa. E a gente tem que praticar o perdão também. Então, isso tudo, para nós que estamos aqui na frente, é muito sério. A gente está aqui, talvez até por um pequeno merecimento, muito mais para a nossa redenção de tantos erros do passado e do tempo de agora. Porque a gente não é mais o que foi há 40 anos atrás, eu estou com 67, né? Então, já viu, né? Muito rebelde, né? Jovem rebelde, cheio de vontades. Então, a gente vai aprendendo com sofrimento ou com amor. Eu aprendi com os dois. Hoje eu aprendo só pelo amor, que eu não tenho mais sofrimento. Quando a gente compreende, fica mais fácil. Então, coloquei esse pedaço aqui, meu particular, para explicar a vocês. Quem está aqui tem o seu valor, como qualquer um de vocês. Mas nós temos muito mais responsabilidade. Porque quando a gente fala, a gente tem 2 ouvidos para ouvir, não é? E tem que praticar, né? Cujas palavras trazem superficial verniz de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revele quanto percrustais. Quer dizer, quando for indagado, quando for essa coisa de, será que ela é assim mesmo? Será que ela não é? Entendeu? Eu me coloquei muito nessa situação. E não sou o tempo inteiro boazinha, claro que não. Fico zangada, fico chateada, choro, mas eu não guardo nada. Aprendi a não guardar nada, só o que é bom. Retenha só o que é bom, né? Disse Jesus. Algo de substancial para os corações é de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Quer dizer, eu falo, eu escuto. Eu vou falar, eu leio. Eu releio. Dias e dias. Então, isso é um aprendizado para mim. Então, quando eu estou aqui, eu fico muito feliz, porque Jesus permitiu que eu voltasse, né? E falasse para vocês e para mim. E a gente caminha junto, porque ninguém é melhor que ninguém, todos nós somos iguais, né? Jesus falou isso, o que eu faço, vós podeis fazer. Todos vocês podem ficar aqui. É só assumir o compromisso, não é? Então, cada um está no seu momento. Às vezes, a gente ainda precisa estar do lado de lá para ouvir, mas já trabalha na casa, já faz alguma coisa. Isso é muito importante. Não é só quem fala. Aquele que não fala e está escondido, está nos bastidores, também são grandes médiuns, grandes trabalhadores da casa, né? Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. E aí não dá frutos. Somos árvores que dão fruto? Ou só somos folhas caídas e ressecadas, né? Um tronco ressecado. Então, a gente tem que pensar nisso. Porque, às vezes, a gente fica meio triste. Não vou ajudar mais, eu já ouvi isso. Não vou não, cansei. Mas você não tem que ajudar porque você está cansado ou não está. Você tem que ajudar porque você é filho de Deus e você tem Jesus. Jesus não cansou, ele falou, você terás momentos difíceis. Ele não falou que seria fácil, mas ele estaria conosco. E essa fé não pode acabar. Porque alguém fez alguma coisa para nós. Que fé fraca é essa? Que alguém tem o poder de nos tirar dos braços de Jesus, do caminho de Jesus. Não. A gente vai ficar triste, mas vai passar. Vai passar, sempre passa. Não é? Chico sempre disse isso. E simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser útil, não são. Todas as utopias, quer dizer, todas as ilusões, né? Todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Olha que coisa importantíssima. Com todo respeito, mas nós vemos em cada metro quadrado templos, né? Sendo abertos, né? A gente pede a Deus que naquele pequeno lugar tenha realmente Jesus. Mas sabe, tem muitos templos que não estão servindo a Jesus.
estão servindo ao homem, né? E a doutrina espírita preza muito isso, preza a dignidade, a hombridade, né? A sinceridade do teu coração, até porque é tolo quem pensa que Deus não está vendo, que os espíritos não estão vendo, né? A gente está sempre sendo vigiado, não, mas sempre olhado pela espiritualidade. E ele vai no teu coração, porque às vezes a gente erra assim, às vezes sem intenção, mas a gente faz alguma coisa errada. Mas se você não tem intenção, eu sempre falo isso nas palestras, a intenção é que Deus vê, é que Jesus sente na gente o coração da gente. Às vezes você tropeça, faz um erro, pô, desculpa, não era isso, me perdoe. Porque a gente erra mesmo, mas a gente também tem que se perdoar. Se a gente não se perdoa, faz doença. E a gente não pode ser oco, né? Tem que ser uma figueira produtiva, cheia de frutos, né? E aí, o que mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, o que toca nosso coração, né? O que fala muito profundamente a gente, que a gente se emociona, a gente chora, mesmo dentro de casa sozinho, a gente ora, a gente reza, a gente sente a presença da espiritualidade, que a gente não está só, que a gente está naquela doença difícil, né? Eu tenho trabalhado lá na Fraternidade Espírita João Batista, eu continuo sendo do discípulo, é minha casa-mãe, mas fui trabalhar lá e descobri que tenho mentor, não sabia, e não queria. Olha, 40 anos de doutrina, eu não queria. Estou dando esse testemunho aqui para vocês verem que a gente sempre tem que aprender. Eu chorei no dia dentro da sala de tratamento, porque eu não queria trabalhar. Eu falei, eu já estou trabalhando, eu não quero trabalhar, eu não tenho condições de trabalhar interligada, fazendo cirurgia, eu nunca fiz isso. Marta, você não tem que querer, ele está dizendo que você precisa, que vocês são devedores de um passado distante, de muitos erros que vieram agora pela caridade fazer a sua redenção e a dele. E agora eu estou lá trabalhando. Quando eu fiquei assustada, porque eu nunca passei por isso, lá no discípulo, eu nunca entrei. Heloísa pedia, né? Ela já era sábia, filhinha, vai para dentro da sala, vamos fazer lá uma mediúnica. Eu me achava muito, falei, não, eu sou muito ainda inferior para entrar nessa sala. Minha filha, você tem muita energia. Eu nunca quis, sempre fugi. Vou falar a verdade. A Heloísa sabe que eu já pedi perdão a ela. Mas sempre trabalhei na doutrina, divulgando o evangelho, fazendo as coisas boas que a casa faz a gente, né? Ajuda a gente. Então, eu acho que eu me preparei, como ele falou, quando ele interligou que eu fiquei inconsciente, ele falou para a mentora, para a coordenadora da sala. Ela já foi trabalhada esses anos todos e sempre fugiu. Eu induzia ela a entrar, ela não entrava. Então, eu nem sabia disso. Então, a gente não sabe o que a espiritualidade faz com a gente. E eu agora estou lá também, mas eu estou em todas as casas fazendo a divulgação do Evangelho, trabalhando para Jesus e trabalhando lá na sala de cirurgia, onde a gente tem muito trabalho. Isso não é propaganda, não. Isso aqui é uma prova de que a gente sempre tem que estudar, que a gente não sabe tudo, a gente tem que aprender e a gente tem que ser resiliente. A gente tem que aceitar o que Jesus manda, o que os Espíritos mandam. Que no início eu chorei dentro da sala, fiquei apavorada. Eu, com 40 anos de doutrina, né? Como é que pode, né? Mas eu nunca tinha interligado, eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho. Então, é muito difícil, e é muito sério, muito sério. As pessoas acham, está lá, agora vai ficar famosa, que o doutor não sei o quê. Não, gente, é pior ainda. É mais débito, é mais responsabilidade. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Todos vocês, com a fé que vocês têm, como Jesus disse, o que faço, tu podes fazer. Então, não sejamos a figueira seca, sejamos a figueira que dá frutos. Mesmo quando você acha que já deu todos os frutos, você tem mais algum para dar. E esse é meu testemunho. Eu sou muito feliz lá, sou muito feliz quando eu venho a essa casa, a todas as casas que eu vou. Sou feliz no discípulo de Jesus, que sempre eu vou lá quando eu posso, né? Porque a vida corre muito, a gente tem trabalho, tem um monte de coisa, mas eu vou lá sempre que posso, às sextas de manhã, e abraço meus amigos. Muitos de lá, do discípulo, estão indo lá na Fraternidade se tratar, porque nós não temos cirurgia espiritual lá assim, porque lá se tornou um braço do Frei Luiz. Então, lá é um trabalho muito sério. Então, só estou falando isso para vocês, para vocês entenderem por que eu falo da fraternidade também, porque é uma casa de amor mesmo, tá bom? E aqui a gente continua. São árvores cobertas de folhas, porém, baldas de frutos, quer dizer, sem frutos, né? Por isso é que Jesus
as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houveram produzido. Entendeu? É o bem. É o bem que faz a gente caminhar. É o bem que faz para o outro, é a renúncia pelo outro, é o amor que a gente tem pelo que a gente não conhece, mas que traz uma história. Cada um é único. Cada ser, como eu, como todos vocês, nós temos uma história. Triste, alegre, temos um passado, temos um presente e teremos um futuro. Agora, seremos o quê? A figueira seca ou a figueira que dá frutos? Esse futuro a gente está fazendo agora, todo dia, né? Cairão reduzidas a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, porque querem, porque ninguém nasceu para ser inútil, ninguém nasceu para ser infeliz. É o nosso livre-arbítrio que nos leva para a porta larga, não é? Ninguém quer disciplina, como ela falou, né? Como Emmanuel falou para o Chico. E a gente tem que ter isso, que não há mais tempo. Somos os trabalhadores da última hora, sim, porque chegamos, né, pela dor, mas estamos aqui. Há quanto tempo? Quem está há pouco tempo também, não importa. Importa é o coração limpo, importa é a vontade de fazer o bem. E de se fazer bem. Porque primeiro, Jesus não falou isso? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar você se eu não me amo? Não é? Se eu não me cuido, se eu não procuro ser melhor. Porque aí eu não vou criticar, eu não vou condenar, porque eu também vou olhar para mim. Não é? E a pessoa é o meu espelho. Todos nós somos espelho uns dos outros. Aí a gente baixa a guarda de criticar, de julgar, de tentar querer ser o salvador das pessoas. Eu tinha muito isso quando era jovem. Eu achava que eu tinha que ajudar todo mundo, até pouco tempo mesmo. Aí eu ficava doente, ficava cansada, porque eu achava que eu tinha o débito. Todos nós temos os nossos cálculos, nossas matemáticas espirituais. Mas não precisa ser assim. É no tempo que Deus dá para a gente. Aí essa ansiedade passou. Aí foi melhorando tudo. E a compreensão, né, dentro da casa espírita, trabalhando, não saindo da casa. Você agrega. Eu estou lá e estou cá. Ah, mas não pode? Pode. Fala a mesma língua, fala em Jesus, estuda o Evangelho, faz a caridade. Por que não pode? Sou mais uma na multidão trabalhando para Jesus, né? Aí ele fala também, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. O que ele diz quando ele diz os recursos que traziam contigo? Todos nós somos espíritos milenares. Olha os recursos que a gente tem lá na nossa bagagem. Mas por que a gente insiste só em pensar e fazer as coisas que não são legais? Ou que são só boas para nós? Claro, a gente tem essa autopreservação. Mas o autoconhecimento é o que faz a gente tirar isso. Não ter só recurso para nós, para os nossos, né, para os meus. Não, para os todos nossos. Todos nós somos da mesma família, a família humana. É difícil, porque tem pessoas que, naturalmente, a gente não tem muita simpatia. Mas a gente tem que passar essa barreira. E tem que, não precisa amar, mas ter simpatia, ter carinho, sincero, porque aí vira simpatia. Não é fácil. A gente, às vezes, bate o olho numa pessoa e não gosta, não sabe nem porquê. Energia, às vezes, a pessoa está com uma energia difícil, mas nós temos que pedir, Senhor, é um filho de Deus, é uma filha de Deus, é como eu. Cheio de erros também, então quem sou eu? É assim que eu tenho feito para realmente ser uma pessoa digna do trabalho. Que a gente tem que ser digno. O trabalho vem, mas a gente tem que ter a dignidade para a gente honrar Jesus em todos os momentos, não só dentro da casa. O meu mentor, ele se chama Dr. Bartô, né? É um médico. E toda vez que eu fico interligada, eu fico inconsciente, ele não me deixa consciente, porque eu fui ver a cirurgia que ele fez, eu fiquei apavorada. Fiquei com o olho desse tamanho, só pensando, ele me tirou, ele falou, essa menina pensa demais, ela não tem que pensar. Mandou um recado para mim, diz para ela que o médico aqui sou eu, que ela não tem que pensar nada, então eu fico inconsciente. E ele sempre fala isso para as pessoas quando deitam lá na maca. O que você veio buscar, filha? O que eu posso te ajudar? Só que aí, quando a pessoa fala, ele explica sempre. Eu não curo ninguém, quem cura é Jesus. E a sua fé, a pessoa deitada lá, a sua fé que vai te curar, pelo teu merecimento. Aí ele pergunta sempre, faz o culto no lar?
A maioria não faz. E você quer receber as bênçãos? Você preparou a casa? Como é que você não prepara a casa? Então, ele faz toda uma preleção. Assim, a minha assistente, a pessoa que trabalha com ele, fala. Então, é que ele ali já vai evangelizando e faz o tratamento. E tem dado muito certo, todos eles fazem isso. Nosso trabalho é esse, divulgar o evangelho, mesmo a pessoa deitada com câncer, que a gente opera tudo, eles, né? Então, é um trabalho seríssimo, muito bonito, que a gente pede que todos vocês, quando pensarem na fraternidade, peçam por nós também, pelos trabalhadores, pelos espíritos que estão lá e pelos doentes, que são muitos. Tem dia que tem 200 pessoas na sala, no salão. Somos 190 médiuns, mas nem todos estão trabalhando. Então, o trabalho de amor é uma casa de muita energia boa. Eu estou divulgando aqui para vocês saberem como Deus é bom, como Jesus nos ajuda. E essa figueira, nós somos as figueiras que estão dando frutos, porque a gente está seguindo o que Jesus nos ordenou para a gente. Os mentores falam e a gente segue. Nós somos obedientes. E é isso que faz a gente ser a figueira de frutos. Temos nosso defeito, temos de dar conta? Teremos sim, mas vai ser bem mais suave, a gente espera, né? A gente não trabalha pensando nisso, a gente trabalha porque a gente gosta do trabalho. Cada pessoa chega lá e nos abraça, que eu nem sei quem é, e diz, olha, estou melhor, né? Como comigo, como qualquer outro médium lá, porque são 10 camas, 10 macas que não ficam vagas, é direto. É um trabalho muito bonito e muito cansativo. Mas é isso que a gente está falando da figueira. Como tem figueiras lá dando frutos, como tem aqui, em todo lugar tem figueiras que dão frutos, que dão sombras, né? Para a gente se aconchegar, rezar debaixo dessas figueiras frondosas, cheias de figos, cheias de frutos, né? E aí também no item 10, os médios, olha, por isso que eu estou falando aqui da mediunidade, tá, gente? Não estou fazendo aqui propaganda, autopropaganda, não, nem propaganda do centro, que isso não existe. Nós estamos fazendo uma divulgação do trabalho sério, aqui e qualquer outro lugar, tá bom? Aí está falando de médiuns, né? Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Isso é muito importante, porque a gente não tem achismo. Heloísa falava isso, não tem achismo. O médium não pode ter achismo, você tem que falar em cima da palavra. Você pode fazer algumas referências, como eu estou fazendo aqui, mas sempre dentro do evangelho, não podemos fugir. Criar um novo evangelho, não existe isso. A gente trabalha com o evangelho. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos, quer dizer, nos últimos o quê? Os espíritos, né? Suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais. Aí vou falar outra coisa muito engraçada. A gente vai falando assim de umas peculiaridades, são engraçadas. A gente ri muito lá, apesar de a gente trabalhar sério. Ele usa máscara, e sou eu sou mulher, ele é homem. Aí quando a pessoa vai falar, ele tira a máscara, ó, ela, eu sou um velho feio. Eu sou um velho, sou muito velho. Então, as pessoas acham isso até engraçado e relaxam. Por quê? Porque é o espírito que está ali. Eu estou doando o meu ectoplasma, o meu corpo, para que ele venha e trabalhe. E faça a obra divina. Eu não faço nada. Eu sou só, como dizia, mal comparando, tá? Mas eu lembrei. Eu só entrego a carta, eu sou o carteiro. Né? Você lembra de quem falava isso? Não comparando, que eu estou muitos atrás de Chico Xavier. Mas a gente tem que se basear nas pessoas que têm esse merecimento, para a gente também seguir atrás deles. Como a gente chega a Jesus, não é? Sabendo que a gente não tem sim uma seriedade, tem assim, a certeza da proteção, do carinho das pessoas, que as pessoas vêm e abraçam a gente não conhece. Aí as pessoas têm que explicar, olha, não fui eu, foi o doutor e tal. É uma troca de carinho muito grande, a energia muito boa. Então, isso que a gente faz, os médiuns fazem isso. Aqui nessa casa, quando vão lá para o passe, não quer saber quem você é, o que você fez, não quer saber. O médium está ali, o espírito está ali, vai dar o passe e vai te ajudar. Porque não há crítica, não há condenação, não há julgamento, há amor, a vontade que a gente melhore. E através do médium que está ali dando o passe, ele também se melhora. Porque ele tem que ter a disciplina para poder estar ali, não é verdade? Para a gente estar aqui, tem que ter a disciplina. E vocês que vão aprendendo também vão tendo a disciplina, para cada vez ficar melhor. Quando chegar lá dentro, receber o passe e ficar bem. Aliás, todos já estão recebendo, né? Isso aqui está cheio, se vocês não sabem, está bastante cheio. Então, assim, é uma dádiva maravilhosa. A doutrina espírita, realmente, é a terceira revelação.
É o que revela o amor, o coração da gente fica quentinho, a gente fica tão bem, porque sabe que não está só, sabe que isso tudo vai passar, é uma doença grave, a gente não vê isso, e como as pessoas saem melhor daqui também, do discípulo, em qualquer casa, qualquer casa. E aí a gente continuando, daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Todos somos médiuns, uns vão trabalhar, outros não, mas todos trabalham. Por quê? Mediunidade não é só incorporação de cirurgia, nem passe. Mediunidade é você arrumar a cadeira dentro da casa espírita, você limpar, você botar uma água, você limpar um banheiro. Temos 7 lá, 7 banheiros. E a gente chega e limpa. Quem chega cedo vai limpando. Entendeu? Então, assim, a gente, lá no discípulo também, a gente fazia faxina, todo mundo junto. Por quê? É tudo junto. As tarefas não tem privilégio. Não, senhor. O palestrante, a diretora, o presidente vai e limpa, ajuda. Porque tem que ser o exemplo. Não é? Jesus não fez o exemplo do perdão, das qualidades, das virtudes? Então, é assim que a gente começa, desenvolvendo essa humildade, que a gente não tem, mas a gente tenta. Pelo menos a gente vai na força da obrigação, mas com amor, né? Que a gente vai aprender, depois fica fácil. Depois faz parte da gente, né? Nos tempos atuais, de renovação social, e essa renovação social está vindo de uma forma meio difícil, porque foi falado já, né? Haroldo Dutra fala muito da transição planetária. E Maíse Braga disse que ainda não houve, porque ninguém melhorou, piorou. Depois da Covid, as pessoas que a gente sabe que estão aí no mundo, tá? Nós estamos tentando melhorar, mas os que não querem, os que estão envolvidos nas energias densas, né? Eles dizem que foi aberto, né? A temporada de reencarnações, a última encarnação. Então, você está vendo coisas assim que nós nunca pensaríamos, as barbáries, que eram da época de antes de Cristo até. Mas é por quê? Porque é a última vez, não vai ter como. Vai ter a separação do joio e do trigo. E aí, essa renovação social ainda não veio, está vindo muito sutil. Está vindo já veio essa transformação. Mas ainda está muito difícil pela dureza do coração dos homens, pela falta da família, né? Pelas mães solo, que eu sou enfermeira, eu vejo quanta mãe sozinha. Mães com filhos autistas, às vezes 2 filhos autistas, e o pai se foi embora. É muito difícil. É um cisregue, desculpa, eu tenho que falar isso. É um cisregue que leva 1 ano para a paciente depois morrer, porque não deu tempo. O câncer tomou conta, com 38 anos. Eu fiquei indignada, porque a gente tem que se indignar. Não é ter raiva, não é querer agredir ninguém, mas a indignação não te acomoda. Eu tenho 42 anos de trabalho, e eu não aceito. Eu não aceito que aconteça isso quando tem dinheiro. Tem dinheiro para fazer, mas não tem vontade política, e as pessoas ainda estão envolvidas, porque ser político é muito difícil, é uma missão. Então, nessa renovação social, eles são os principais, que deveriam estar fazendo, tem muitos que fazem o bem, né? Mas a maioria só pensa em... Vocês viram agora o problema dos aposentados. Isso aí eu não estou fazendo apologia política, não, estou fazendo apologia da renovação e do caos social, tá bom? Não sou política aqui eu sou espírita, lá fora eu sou espírita, a gente tem que saber separar as coisas, mas a gente tem que falar, o espírita, ele é atual, o espírita, ele está antenado para saber como se defender sua família, orientar as pessoas até dentro da casa. Nós temos essa obrigação de ser os coparticipadores da obra, como dizia Luiz Helena, somos coparticipadores da obra divina. Então, você tem que divulgar isso, ajudar, orientar, porque as pessoas estão muito desamparadas, desorientadas. E essa renovação social, ele diz, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas... Olha, gente, olha aí, me arrepio toda. Ai, eu leio várias vezes, mas ficou arrepiada do mesmo jeito. Árvores destinadas a fornecer alimento espiritual. Vocês têm noção do que é isso? Vocês são árvores que vão fornecer esse alimento, todos nós. Quando você fala de Jesus, quando você faz uma oração, quando você dá um passe a alguém, você visita um doente, você perdoa alguém, isso você está sendo a árvore, cheia de frutos, de Jesus. E espiritual a seus irmãos, multiplicam-se em números para que aponte o alimento.
Então, os multiplicadores, quantos médios, né? Quantos trabalhadores? Não precisa estar dentro da sala de paz, como eu já falei. Todos vocês que ajudam a casa, contribuem, fazendo doações, né? Para todo tipo de doação. A doação física, espiritual, material, emocional. Tudo isso é abundância da árvore, que dá frutos, né? Para que abunde o alimento. Há os por toda parte, quer dizer, estão em toda parte, né? Em todos os países. Lá nós temos um amigo, a gente chama ele de Galegão, ele tem 1,90 m, ele é italiano. E ele é muito engraçado. E ele fala, o ser de luz, vocês são ser de luz. Ele era do reiki, lá tem reiki também. E ele fala isso, ele falou, na Itália não tem isso. Eu me encontrei aqui. Ele gosta tanto do Brasil que casou com uma brasileira, né? Que é uma brasileira, a mãe negra e o pai chinês. Muito engraçado, né? Muito engraçado. Ela é uma negra de olhinho puxado. E linda. E eles dois são um casal muito, muito simpático. Os dois são de lá, e ela é da evangelização e ele do reiki. E ele fala, eu tenho um amor pelo Brasil. Eu falei, você é um brasileiro galego. Tu nasceu lá, mas tu é nosso. Tu veio para cá para trabalhar. Então, você vê como o nosso país é abençoado. Como se multiplica pessoas do bem. O mal nunca vai vencer. É só um momento. Até porque precisamos testar a nossa fé. Foi a Covid, né? As guerras, a gente está vendo lá na Ucrânia, Israel, aquilo tudo, né? Muito triste, a gente tem que orar muito. E principalmente pelos desencarnados, né? Que se foram suicidas, nós fazemos muita oração para os suicidas, porque ninguém lembra deles, né? A igreja condena, né? Diz que não pode ser sepultado, não pode ter todo aquele ritual. E o suicida é um infeliz, uma pessoa que não aguentou, não resistiu. Então, a gente tem que ter muita compaixão, né? Então, em todos os países, em todas as classes da sociedade, desde o rico àquele mais pobre, todo mundo pode fazer isso. Ninguém é tão pobre que não possa doar nada. Todos, às vezes você vê, né? Uma vez você vai ver uma reportagem, aí está aquela pessoa bem pobre ajudando a outra, porque quem tem não vai nem lá, né? Nem passa perto. Não é condenação, mas é uma realidade. Só que está iludido, né? Ele recebeu aquilo tudo, por quê? Só para ele? Não. Tudo é para ser dividido. Dividido dentro de um critério muito respeitoso. Você não vai tirar tudo de você para ficar sem nada, porque também não vai adiantar. Aí você vai voltar a pedir também, não adianta. Você tem que dividir aquilo que for possível. Fazer um grupo, ajudar, isso é muito importante. E aí também, aí ele fala das classes da sociedade. Entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, como eu falei, né? A fim de que em nenhum ponto, faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial e preciosa faculdade que lhes foi concedida, porque aí fala muito do médium, né? Então, a gente não pode. Mediunidade é uma coisa santa. É um grande compromisso. Haja visto aquela criatura que a gente tem que ter muita compaixão, tal João de Deus, né? Que ele tinha aquela mediunidade e se perdeu, entendeu? Mas ele vai um dia voltar, ele vai passar por todo o trajeto dele e vai ser um espírito de luz e vai trabalhar na mediunidade um dia, abençoada, né? Então, que foi concedida. Se a empregam com coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-las em benefício dos outros, sem nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quase a figueira estéril. Quer dizer, é o bem que não se faz. Eu não faço mal a ninguém, mas também não faz bem. Onde que está o bem? Eu não fiz mal, não desejo mal, mas deseja bem, faz alguma coisa para melhorar? É que a gente tem que fazer essa pergunta. Eu estou fazendo todo o bem que eu posso, né? Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil, né? A mediunidade, tudo isso é uma coisa santa, a gente tem que ter muito respeito. Mas ela será retirada, porque você não está fazendo uso dela, o bom uso, né? A semente que não sabe fazer que frutifique, e consentirá que se tomem presas dos espíritos maus, né?
Então, quer dizer, a gente fica à mercê. Porque quando a gente não é vigilante, orar a gente ora, né? Reza a beça, né? Mas daqui a pouco tropeça ali na frente. A gente fica tropeçando. Ora, mas não vigia. Ora, mas não vigia. Daqui a pouco a gente vai orar e vigiar, vai ficar tudo bem, né? Mas, enquanto isso, a gente tem que lembrar que tem que orar, que tem que vigiar. É os olhos no espelho, que é muito difícil. Eu faço isso todo dia e não gosto do que vejo muitas das vezes em mim, né? E tento melhorar isso. Mas, assim, graças a Deus que tem misericórdia. Graças a Deus que Deus nos dá todos esses dias como um presente, tanto que é presente. O passado já foi, o futuro ainda não veio. É o presente que é um presente. Presente de Deus. Estamos aqui presente de corpo, alma, espírito, mente e coração. É isso que é importante. A gente sempre se renovar. Errou? Errei. Amanhã, outro dia, eu vou fazer de novo, eu vou pedir desculpa, eu vou refazer. Tudo pode ser refeito. O nosso orgulho e vaidade, às vezes, arrogância que não permite. Ah, eu vou chegar nela? Eu não. Ela está errada, mesmo que ela esteja errada, mas tente, porque isso é você estar vencendo a si mesmo, as suas imperfeições. Eu falo isso por mim mesma. Sempre foi muito difícil para mim. Hoje não é mais. Eu já entendo que o outro fez aquilo, que eu tenho que entender, que o outro está naquele momento. Eu já fui assim também, eu sou às vezes ainda, muito raro agora, graças a Deus. Mas é muita luta, gente, não é fácil. Mas você tem que querer do fundo do seu coração. Tem que querer na hora que você chega dentro do seu quarto, fecha a porta e vai orar. É você com Deus, é você com Jesus, é você com os espíritos que estão ali para te amparar. Mas às vezes a gente não vê, porque a dor é tanta, a revolta, tudo, o sofrimento, a gente não vê. Mas eles estão ali. Ninguém está desamparado. E aí, meus irmãos, eu já cheguei no final aqui do Evangelho, mas eu só vou... Eu ainda tenho o quê? Não tem mais nada. Tem 10, né? Que eu falo muito, né? É que a doutrina é tão boa, a gente vai falando, vai falando. E eles aqui do lado também vão... Porque eu não faço nada sozinho, graças a Deus, né? Que eu não tenho essa capacidade toda, não. Mas eles me ajudam muito. A gente estuda bastante, eles fazem a parte deles. E aí, o que Jesus quis dizer com a parábola da figueira, eu vou só reforçar aqui. Jesus amaldiçoou a figueira para ensinar uma lição importante aos seus discípulos sobre a verdadeira fé e honestidade. Perdão. É o que a gente está vendo, falta de fé e desonestidade, né? Mas tem muita gente ainda do bem, viu? Ele queria mostrar que a fé não se baseia em aparências, né? Mas nos frutos que ela gera. É isso aí. Você vai ver uma boa pessoa quando ela é boa sozinha ou acompanhada. Quando ela é boa para aquele que tem dinheiro e para aquele que não tem nada. Aí você vai ver. Porque ser bom dentro da casa espírita, todo mundo é ótimo. Ninguém tem problema, ninguém... Olha, uma beleza. Eu queria morar aqui. Que é uma beleza, muito fácil. Agora, vai lá para fora e seja espírita lá fora, seja cristão lá fora. É todo dia desafiado. Você é desafiado todo dia. Por você mesmo, porque às vezes você fica... Né? Aí você tem que parar e orar. Outra coisa. Não sejamos esponja. Sejamos filtro. Não contraia nada. Peça a Jesus que leve tudo e tire tudo de ruim. Porque por isso que a gente precisa se perdoar e perdoar o outro. As parábolas da figueira que secou, contada por Jesus nos evangelhos, é uma mensagem poderosa sobre a importância da fé em ação, e não apenas de aparência ou fervor religioso. Porque você, às vezes, tem aquele fervor, você tem aquela fé, às vezes, até fanático, né? Tem gente que fica fanático. Mas não ajuda ninguém, só os meus. Então, que fé é essa que não abrange? Jesus veio falar isso, né? A figueira cheia de folhas, mas sem frutos. Representa aqueles que aparentam ter fé, mas não a praticam, não produzindo bons frutos em suas vidas. Aí a mensagem da parábola, né? Fé sem frutos é estéril. Por isso que a figueira secou, né? Apesar de ter folhas, a figueira não produz frutos, simbolizando uma fé que não se manifesta em ações boas e úteis. A importância da ação. Jesus não amaldiçoou a figueira por não ter folhas, mas sim por não produzir frutos, enfatizando a necessidade de que a fé se manifeste em ações concretas e úteis. Né? A utilidade, isso é útil? Se não é útil, esquece. Isso serve para palavras, sentimentos, pensamentos. Tá? A advertência de Deus, né?
A figueira seca serve como advertência para aqueles que não produzem frutos, indicando que a falta de ação pode levar a um estado de esterilidade espiritual. Você estagna, você não vai voltar, você vai ficar ali. E você não consegue, você fica enraizado nas suas convicções, no seu achismo, no nosso achismo, né? E aí a gente não caminha, então fica estéril, em termos espirituais, porque não consegue amar, não consegue perdoar, e aí faz doença. Aí chega lá todo mundo doente, porque a doença vem primeiro no perispírito, ela só passa para o corpo por causa dos teus sentimentos. A ciência já está descobrindo isso, graças a Deus, né? A oportunidade de mudança. Jesus, ao amaldiçoar a figueira, também oferece uma oportunidade para a mudança. Ele não apenas condena, mas também abre espaço para o arrependimento e a transformação. Olha que coisa linda, Jesus fala, mas ele te acolhe, né? Quando ele fala arrependimento, não é remorso. Remorso não constrói. Arrependimento é o quê? Refazer. É você se arrepender, tomar consciência e mudar. É tão bom, porque você fica mais leve, não fica carregando fardo pesado. E a transformação por isso, pelo arrependimento, pela consciência, e aí você consegue. Com amor, né? Você pede a Jesus, muitos seus mentores, eles vão te suavizando o coração, você vai ficando mais humilde, você vai ficando mais tolerante, mais resiliente, vai compreendendo, porque quando compreende, você muda. Eu já estou terminando, tá? A necessidade de fé e ação. A parábola nos lembra que a fé deve ser acompanhada de ação, que Jesus não falou? A fé sem obras é morta, né? Apesar de que não existe morte, mas Jesus fez o simbolismo, né? Daquela época. E que sem a produção de bons frutos, a fé se torna estéril e inútil. Conclusão. A parábola da figueira seca é um convite para avaliar a própria fé e a sua manifestação em ações corretas. Eu acho uma coisa bacana, sabe? Que às vezes vocês também devem ter passado por isso, que é muito legal. A gente vai a algum lugar, tem alguma atitude, conversa com as pessoas. Você é espírita? Sim. Ah, eu sabia. Eu falei, minha filha, você não sabe de nada, você não sabe nem que eu sou todo dia, eu só estou aqui. Eu fico brincando, né? Porque a pessoa acha que a gente, mas não é o conhecimento, né? É o sentimento, é a humildade que a gente vai todo dia, né? Trabalhando nela. E a alegria de viver, porque Jesus era alegre. Sejam alegres, sejam benditos, né? Bendito seja tudo que você sente de bom. E aí ele continua aqui, ó. Ela, quer dizer, a parábola nos desafia a não nos contentar com as aparências, mas a buscar a verdadeira fé que produz frutos, transformando nossas vidas e contribuindo para o bem da sociedade. Porque somos todos um. Não existe você ou ela ou ele, é todo mundo junto. Claro que a gente, cada um vive na sua casa, mas se você puder, faça por alguém. Faça pela sua família. Às vezes tem um problemático na nossa família, que a gente quer distância, né? Ih, não quero distância daquela fulana, daquele fulano, né? Sogra, né? Geralmente, graças a Deus, minhas noras me gostam muito de mim. Eu não sofri ainda isso. Mas a gente também tem que aprender a gostar do outro, entender o outro, né? Tem que entender que ele também tem os problemas que a gente tem, que a gente é falho. Aí começa a melhorar as coisas. Aí as pessoas, numa certa época, falam, você está diferente? Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus, estou melhorando um pouquinho. Porque eu era muito difícil, muito incisiva, muito enérgica, muito, né? Muito cheia de energia. E eu não sabia lidar com essa energia. E agora eu sei. E eu tenho muita gratidão a Jesus, a todos vocês que, nessa manhã linda, tiraram uma horinha para vir aqui nessa casa maravilhosa e me ouvir, e ter a paciência, né? E esse carinho comigo. Então, eu agradeço muito a vocês, que Deus nos abençoe, que nos proporcione uma semana maravilhosa, de muita paz, e que nós saiamos daqui melhor do que entramos, e que a gente distribua esses frutos, né, por toda a parte onde nós passarmos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. E assim a gente vai também agora expressar toda a nossa gratidão, né, todo o nosso carinho por essa alegria que a Marta trouxe para a gente nessa manhã, né? Trouxe essa mensagem de alegria, de fé, para animar os nossos corações, né? Despertar, né? Para todos nós
que a gente tenha fé, uma fé viva, né? Uma fé em ação, né? Isso é que é a caridade. Quando a gente consegue colocar essa fé, esse amor em ação, é a caridade. E ela teve essa caridade hoje de trazer para a gente essa mensagem de Jesus, para nos lembrar, para nos esclarecer, né? Para dizer, acordem, né? E tenham fé. Vou convidar todos para a gente fazer a oração breve, que encerra essa primeira parte dos trabalhos desse domingo, e após nós teremos o trabalho do passe. Como a nossa irmã falou, todos nós aqui já nos encontramos, né, pacificados pela espiritualidade, mas aqueles que sentirem necessidade de ainda tomar o passe individual vão ser direcionados à salinha do passe pela nossa irmã Nilda. Assim, Jesus, os nossos corações agradecidos, estamos aqui alegres, felizes pela tua mensagem tão atual nos dias de hoje. Quando pensamos que há mais de 2000 anos estas palavras, esta mensagem, você nos falou, e estamos aqui hoje, nessa manhã, revivendo os teus ensinamentos. É maravilhoso, Senhor, e só nos resta te agradecer por tantas bênçãos e por estar presente em nossas vidas, relembrando aos nossos corações que tantos golpes, que tantas dificuldades sofrem, mas que tu nos anima, dizendo, tenham fé, e sairemos daqui, sim, melhores do que chegamos, porque nossa fé foi reavivada, nos trouxeste o teu amor mais uma vez. Te agradecemos, Jesus, e agradecemos a espiritualidade amiga desta casa, que nos auxilia, agradecemos a Fabiano de Cristo e tantos outros espíritos superiores que nos orientam, que nos iluminam e que nos assistem. Agradecidos estamos e encerramos neste momento a primeira parte dos nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus.